Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Coragem e Ousadia Cast, o podcast criado para você que tem interesse em saber como você vai alavancar o seu negócio, como você vai lidar com as adversidades do dia a dia e também quer saber os bastidores de quem fez até dar certo. E para começar esse primeiro episódio, eu já queria saber da minha co-host, minha amiga, inclusive eu era seguidora de Yasmine Fernandes, que constiava. Mas é um prazer, primeiro eu já digo que é um prazer para mim estar aqui ao seu lado, Mini, construindo mais um projeto juntos, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Mas eu já queria que você se apresentasse, para quem ainda não te conhece, se é que é possível, e me dissesse o porquê coragem. Primeiro eu quero dizer que eu também estou muito honrada, gente, de dividir a mesa. Mais uma mesa, né? Que as nossas mesas são as melhores, não é por nada não, gente. Desculpa qualquer coisa. Mas é muito maravilhoso poder dividir mais essa mesa com Jéssica. Aprendo muito com doutora Jéssica. Ah, para. Vou chamar de doutora aqui só para irritar ela. E é muito, muito bom a gente conhecer pessoas que têm esse prazer de compartilhar bastidores. E eu tenho esse jeito, e encontrar pessoas como você, para mim, sabe, faz a jornada ficar mais leve. Então, é uma honra viver isso aqui com você. Pode acabar. Já valeu, Lembrando que foi Léo que jogou no meu colo. Já revelou que é o convidado. Eita, guarda. Mas, falando em coragem e ousadia, né, que, de fato, quem olha para o nome, com certeza já percebe que é um pouquinho de cada uma mesmo. E na minha parte, né, essa parte da coragem, foi justamente esse prazer que eu tive que desenvolver em me expor. Eu sei que não é fácil, principalmente para quem vem de uma situação de não autoestima, sabe, inexistente, com questões que em outros podcasts a gente vai poder trazer mais sobre isso. Mas se não houvessem a coragem de me expor de forma estratégica, certamente eu não só não estaria aqui, como o meu negócio também não teria crescido. A gente não teria avançado e ganhado tantos prêmios e conhecido Jéssica. Porque se eu não tivesse a loja, eu não teria conhecido Jéssica, que era o que? Minha cliente seguidora. Gente, eu fico emocionada com isso. Mas me conte, senhora, por que ousadia? Então, atrelado à coragem, eu considero também ser elementar a gente ter essa ousadia, e eu tive que ter isso ao longo da minha jornada, porque enquanto eu crescia, eu estive em lugares que eventualmente não foram pensados para a existência de pessoas como eu, e isso exigiu de mim ser disruptiva, ser aquela pessoa que, por mais que o cenário dissesse que não, eu estava ali ousando. E quando a gente pensa no empreender, é muito de você ser ousada, assim, independente das circunstâncias, você tentar até dar certo, você não se contentar com o que está posto, e isso exige de você essa postura um tanto quanto ousada diante dos cenários que a vida coloca em seu caminho. E aí deu um match perfeito, né? Perfeito. Coragem gente, e ousadia. De alguns lugares que a gente sabe que pessoas como a gente vem, a gente sabe que se não houver coragem e ousadia, não dá conta. Porque se a gente olha para as circunstâncias, se a gente olha só para as adversidades, a gente não avança. Então, para além dos seus estudos, para além das suas capacitações, para além das suas conexões, é necessário, de fato, coragem e ousadia para continuar avançando. E, falando em avançar, não dava para a gente pensar em outros nomes para trazer para o primeiro episódio, né, senhora? Exatamente. As pessoas que mais acompanham a nossa jornada e contribuem para que a gente possa estar aqui fazendo esse trabalho e os demais negócios que fazemos e iremos fazer ao longo da nossa jornada. Então, sejam muito bem-vindos, Leonardo Adocum e Diogo Firmado. Não tem jeito, meu filho. O seu arroba vai virar o seu sobrenome. Inclusive, pense nisso antes de fazê-lo, tá? Mas é Diogo Santos, a coisa mais linda do mundo inteiro. Não olha, não. Mas, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, para que vocês primeiro se apresentem e possam contribuir com a nossa audiência, com essa bagagem extensa que vocês têm. Quem vai começar? Os mais velhos. Tá bom. Agora eu quero que vocês me digam, gente, a idade dos dois. Vou botar aqui, ó. Bota aí nos comentários. Verdade.
Eles não vão dizer a idade deles, eu quero ver quem vai acertar. Primeiro, eu quero me apresentar, prazer, meu nome é Diogo, como elas falaram, sou marido de Yasmine, sou fotógrafo, né? Pai de B, né? O título mais recente que eu ganhei. E é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, né? E estamos aqui sempre contribuindo, né, Léo? A gente está aqui sempre no apoio, né? Mesmo que a gente não aparece, mas a gente sempre está presente, né? Mesmo sendo exposto sem querer. Disse ele. Por livre e espontânea pressão, né? Exatamente. Mas é isso aí. Eu sou Leonardo Oadokun, eu sou advogado, eu sou o segundo filho de 3, de Maria Lúcia e João Oadokun. Sou carioca, para quem não sabe, por isso o sotaque às vezes pega um pouco. Tenho muita coragem, tenho ousadia, o que me fez estar presente até hoje em rodas de negócio, porque como vocês bem falaram, não foi algo direcionado para nós. A gente chegou lá e tomou algumas cadeiras para que a gente pudesse sentar e pudesse ser ouvido. Então, cada dia que passa, a cada dia a gente evolui e ano a ano a gente vai melhorando, né? Para que a gente consiga chegar onde a nossa mente, o nosso sonho alcança. Maravilha, Leonardo. E aí eu já queria saber, aproveitando os gracejos de vocês, como é para vocês trabalhar com a digníssima esposa, Diogo, atuando sempre ali, produzindo, e todo o cenário propício, inclusive esse cenário aqui cheio de insights, o que é que a gente deveria colocar. E Leonardo nessa jornada também profissional, que a gente vem trilhando, mas como é trabalhar com a esposa? Eu acho que eu tenho até pouca referência de não trabalhar com, né? Porque a gente está junto há muito tempo, então estamos sempre ali. Como parceria, né? Como namorados, a gente sempre, vou fazer isso e tal. Aí eu sou o lado que puxa pra realidade, fala, peraí, pensa aqui, vai fazer assim mesmo? Tá bom, tá, se vai, eu tô aqui, mas pense bem. Então, a gente tem sempre esse contraponto, né? Ela é mais de fazer agora e eu sou a pessoa que, peraí, vamos analisar aqui um pouquinho, vamos pensar, será que vai dar certo? Será que isso daí é realmente para agora? E a gente vai levando aí, né? Cedendo e se posicionando e cedendo, a gente consegue trabalhar juntos. E você, bonitão? É pesado. Eu sabia que Léo ia aproveitar esse momento Cabelo para cai. desabafar. É Cabelo verdade. cai, cabelo Vai botar cresce. com o Jéssica agora? Minoxidil. Cara, eu diria que pra mim trabalhar com Jéssica é até engraçado. É até engraçado porque é muita demanda durante o dia. É muita coisa pra resolver. E aí eu fico cansado só de observar. Porque parece que ela põe as mãos em vários lugares, assim, de negócios, assim. E quer queira, quer não, me tira da zona de conforto. Então, é algo que pra mim é muito prazeroso, porque a gente trabalha junto desde sempre. Só que nós somos completamente diferentes. Jéssica é extremamente comunicativa e uma pessoa que é executora. Eu já sou uma pessoa que falo menos e sou uma pessoa de mais análise e planejamento. Então, é realmente o match perfeito. Eu descobri que se eu tivesse outra pessoa para trabalhar e não tivesse essa característica que ela tem, o nosso negócio não funcionaria tão bem. Porque casa-se muito bem. Então, para mim, é sempre prazeroso. É algo que é bem... Como é que eu posso falar? É uma novidade. Cada dia é novidade. Eu lembro Sem que... rotina. Sem rotina. Eu lembro... Cara, eu lembro que quando passava uma reportagem com câmera, tudo direitinho, né? Antes desse boom na internet, Jéssica, ela baixava, não queria se ver não queria saber o que tava passando na televisão. Aí hoje, quando vê um microfone, quero falar. Me deixa. Aí sobe no palco, dá dando autógrafo. Então é isso, é uma caixinha de surpresa. Quem foi Nani? É uma caixinha de surpresa. Pra mim tá ótimo. E para as solteiras já viram que essa é a fórmula do sucesso. Na verdade, a gente vem observando diversos casais que, tipo assim, ó, ou um é muito para frente, o outro é mais, né, centrado e funciona. Tipo assim, casais de 20, 30 anos, quando você vai ver, essa é a matemática do sucesso. É esse equilíbrio aí de um puxar e o outro segurar e tal. Então, se você tá solteiro aí, precisa, né? Já observa aí essa... Se você é assim meio louquinha, E as acelerada, pessoas acho e vem algumas tranquilo. pessoas e falam assim pra mim: porque você é meio tímido. Eu falei assim: eu não sou tímido, não. É minha esposa que fala muito. Partindo do ponto de vista, né? Eu
queria ter falado, mas não tem espaço. Teve um dia que a Não mãe me sobra. constrangeu. Ela, ô, você é tão tímidozinho. Eu falei assim, rapaz, não sou, velho. É que você tá acostumado com Jéssica. E eu não vou ser igual a ela. Mas eu também falo. A gente ficou até meio na dúvida, né, do podcast, se ia ser outro nome. Eu não vou falar que a gente vai fazer um projeto depois com outro nome. Mas é tipo isso mesmo, a gente fala muito. Mas é isso, gente. Se vocês estão ali cuidando da gente, né? Ó, cuidado, por aqui não. Olha direitinho. E a gente só tá indo. É. Que bom que temos vocês. Muito obrigada. Se não fosse vocês, não estaríamos aqui. Com Você já tivesse certeza. até presa. Mas eu queria saber de vocês também, agora de Leonardo. Tá. A que você atribui, ao longo dessa jornada, Léo deu um spoiler aí, que a gente já tem mais de 16 anos juntos e trabalhamos juntos a grande parte desse período de convivência. A que você atribui, então, o nosso sucesso profissional, assim, do nosso negócio, nosso primeiro negócio. Hoje a gente já tem mais de um, mas nosso primeiro negócio. A que você atribui? Cara, eu atribuo a nós sermos antifrágeis. A gente vê o negócio que tá dando certo. A gente vê quando o negócio ele dá uma reduzida e a gente vai entender o que está acontecendo. A gente não fecha os ouvidos para situações que a gente entende que pode melhorar. E a gente está o tempo todo estudando. Estamos o tempo todo em roda de conversas, participando, entendendo como é que o negócio pode melhorar, para que a gente tenha bagagem, né? Hoje em dia as pessoas deixaram de valorizar o estudo e passou-se a ser tudo feito em cima de corte, de short. A gente faz muito isso. Só que o estudo ele é importante. É importante se valorizar o estudo e adiante fazer experiências com nós mesmos, né? E até estudar a experiência dos demais. Eu acredito que a nossa fórmula do sucesso realmente é estar com os olhos bem abertos e falar menos, escutar mais e saber se posicionar. Eu costumo dizer que o jogo sempre esteve aí. A gente quis participar, ninguém nos convidou para estar lá presente. É aprender a jogar também. E, complementando até essa ideia do estudo, eu acho que tudo compõe o seu repertório. E aí, se você tem essa bagagem minha, inclusive, lê demais. Essa aí, bota uma livraria na mão dela, meu Deus, ela deixa o dinheiro todo lá. Mas quando você acumula o repertório, não só com seus erros, mas até aprendendo com o erro de outras pessoas, isso contribui para que, quando você tem que lidar com esses desafios, você já adquiriu essa musculatura intelectual que permite que a gente consiga lidar com essas adversidades. Melhor que aprender com os erros nossos é aprender com os erros dos outros. Perfeito. Perfeito. E falando nessa contribuição do conhecimento, dessa busca de estar sempre se atualizando, né, para além dos estudos da parte técnica do nosso negócio, mas todas as outras áreas, a gente sabe o peso que a imagem tem também na percepção de valor do nosso trabalho, né, na percepção de valor do nosso negócio, em como a gente se posiciona no mercado. E eu queria saber de Diogo, de qual é a contribuição dessa imagem profissional para o crescimento dessa marca e do negócio. O que você acha? Eu penso que nós seres humanos, a gente trabalha muito com signos, né? E isso é desde muito pequeno. A gente sabe que uma cobra e é perigoso. Pode ser uma cobra colorida, uma cobra toda preta. Você fala, não, aquele objeto ali, aquele animal, aquele ser vivo é perigoso para mim. Então, esse é um signo que tem um significado para você, não é isso? Então, nós, como seres humanos, temos uma bagagem de signos na nossa memória que acabam fazendo, até para nossa sobrevivência, o pré-julgamento, né? O preconceito, né? Você vai observar e você fala, não, pô, essa pessoa é alta, essa pessoa é baixa. A PNL, né, que estuda as pessoas, que tipo assim, você olha pra pessoa e fala assim, rapaz, não fui com a cara dessa pessoa, mas na verdade não. Você teve um histórico na sua infância, ou um tempo atrás, de uma pessoa que tinha essas características e fazia com que... E isso ficou no seu subconsciente. Então, quando você vê traços daquela pessoa ou aqueles traços que te lembram aquilo que você passou, você fala, opa, eu tenho que me proteger aqui porque eu já fiquei em perigo com uma pessoa ou com um ser ou um objeto que tem essas características. Então, não adianta você querer negligenciar a sua imagem porque você, investindo ou não, você está transmitindo uma mensagem. E aí, se você sabe disso, que você investindo ou não está transmitindo uma mensagem, por que não investir na mensagem correta?
Entendeu? Então, o seu negócio, ele tem que parecer bom, ele tem que ser bom, mas tem que parecer bom, né? Então, é fundamental. Hoje, na era do digital, onde você passa milhares de fotos por minuto, e aí você vai olhar, você vai jogar lá no Google, pesquisar um profissional. Você vai olhar, pô, tem foto, postou stories. No Google Meu Negócio dele, tem feedback legal. Tem foto do que ele trabalha, aparece o maquinário dele. Então, você fala, não, essa pessoa é confiável. Por quê? Você não vai sair ligando, amigo, tudo bom? Tô precisando de um profissional assim, assim, e aí você conhece? Não é assim que acontece. Você precisa para agora, para ontem, você vai lá pesquisar, e quem tiver mais signos positivos vai fazer com que você entre em contato, e aí parte para outra passa para outro momento, que é esse contato. Se além de ter signos positivos, você tem um contato que se comunique da forma que te agrada, porque cada pessoa, né, tem as suas características na comunicação. Tem gente que é mais direto, né? Então, tipo assim, oi, quanto é? É X, vem aqui, disponível tal hora, outra hora. Não, mas tem gente não. Oi, tudo bem? É porque eu tenho esse copo aqui e eu queria tanto outro copo desse, porque foi assim, a minha mãe me deu esse copo. E essa pessoa, ela quer que, tipo assim, o comunicador, que aí é o comunicador. escute, né, toda a história, e você fala, nossa, que história impactante a sua, né? Eu tenho um copo aqui que vai ser perfeito. Você vai lá completar o seu jogo e você vai... Toda vez que você vê esse copo, você vai lembrar da sua mãe. Então, tipo, cada pessoa... E no atendimento, você tem que fazer essa leitura de quem é mais, tipo assim, direto e reto, e quem é mais, assim, né? Emocional, vamos dizer assim. E, voltando, né, para a imagem, é fundamental. Porque hoje, você está comunicando. Queira ou não queira, você está comunicando. Perfeita. Eu diria que antes de você ser bom, você tem que parecer ser bom. Porque quando você parece bom, a pessoa vai até você e aí ela começa a identificar se vai dar uma conexão perfeita entre você e ela. Algumas pessoas não levam em consideração a questão da imagem. Elas se vestem como entendem. Eu compreendo essa nova geração e tá tudo certo. Eles vão comprar delas mesmas. Só que para nós que vamos nos comunicar com pessoas de nossa faixa etária, acredito eu, de forma majoritária, essas pessoas ainda precisam daquela comunicação de vestimenta um pouco mais rígida, né? Não tão flexível como alguns novos estão fazendo, de havaiana, de bermuda, e tá tudo certo. Cada um entende como bem queira. Mas eu acredito que uma pessoa bem vestida, bem alinhada, com uma boa imagem, com um bom corte de cabelo, ela vai chegar adiante, vai chegar à frente. Não é que seja a fórmula do sucesso, mas eu entendo que ela terá pontos suficientes para conseguir avançar primeiro. Eu acredito que seja bem essa questão que o Diogo falou dos signos. Exatamente. Infelizmente, a gente não está criando, já estamos inseridos. E já tem esses códigos. E, para além disso, uma coisa que o Diogo faz muito no ensaio, e a gente sabe porque já fomos, já pousamos com o melhor, de entender a imagem que a gente quer passar com aquela pose, com a roupa que a gente vai levar. E aí, ele vai extraindo essa mensagem que a gente quer passar através do registro. É porque, na verdade, duas pessoas podem vestir a mesma roupa e ela vai, entre aspas, comunicar a mesma coisa. Mas essa roupa no contexto da pessoa, né? E no ensaio eu tento trazer muito isso. Quando eu converso com uma pessoa, eu conheço a pessoa. Não é só uma pessoa que está ali, eu vou faça essa pose aqui que você vai parecer o governante. E aí, não, mas a pessoa não tem nada de governante, né? Então, você tem que fazer com que a pessoa se sinta à vontade para transparecer aquilo que ela é. No ensaio de posicionamento que eu faço é equilibrado, porque a fotografia consegue transmitir a mensagem daquilo que você quer ser, por exemplo, o seu melhor, mesmo que hoje você ainda não seja o melhor, mas na fotografia a gente busca transparecer e mostrar você como o melhor daquilo que você faz. Então a fotografia tem esse poder de te levar lá no futuro, mas sem fazer você se perder aqui do presente, que é a sua característica, o jeito que você fala, o seu jeito, a sua personalidade, porque... dizem que no Instagram eu sou muito sério, né? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa divertida, comunicativa, que brinca e tal. Né? E aí, nunca eu vou conseguir fazer com que uma pessoa que tem essas características como a minha sustente a imagem de uma pessoa séria, uma pessoa, sabe, ali certinha e tal. Não vai, porque quando o cliente ou quando o possível cliente vai chegar e vai falar, oxe,
não é essa pessoa que eu imaginava. E aí causa estranheza. Você fala assim, tem alguma coisa de errado aí. Porque eu vi ali no Instagram todo de um jeito e aqui falando gíria, vício de linguagem, lá não. Não, porque na teoria a gente consegue fazer todo esse contexto, sabe? E aí no Instagram, oi, tudo bem? E aí, beleza? Então, há uma distorção, ruído, né? Um ruído. E aí esse ruído causa essa estranheza também. Então, o que seria para beneficiar você acaba trabalhando como um ponto negativo para você, né? Porque o ser humano ele está sempre observando essas coisas, esses detalhes e vai juntando de forma inconsciente, né? Ele vai pegando essas informações e fala, então aqui, mas se ele falou isso aqui, mas na hora que está se portando desse jeito, alguma coisa tem aí, não tá natural, é um personagem. Então, quem é de verdade se conecta com quem é de verdade, né? Não adianta você tentar fazer, porque não vai rolar. Mas é isso aí. Perfeito. E o que eu acho do diferencial de Diogo, né? Não apenas puxando a sardinha, mas porque de fato eu acredito que ele sim é o melhor, é esse diferencial de você fotografar como uma pessoa. Ele é publicitário. Tá? Então, ele entende dos signos, ele entende de todo o contexto, ele sabe dos arquétipos, entende, mas ele escolhe trabalhar a essência da pessoa, limpando os ruídos e colocando para fora essa melhor versão. Então, a imagem, ela é muito importante. E na era do digital, ela vem primeiro, sabe? Na vida real já vem primeiro, só que hoje no digital a gente tem a possibilidade de estar exposto na rua mais movimentada do mundo. Antes da pessoa nos conhecer pessoalmente, é muito gostoso fazer os eventos presenciais e conhecer pessoas que me conhecem há anos, mas é a primeira vez me vendo presencialmente. E quando elas falam assim, meu Deus, você é de verdade, é engraçado, Diogo, você acaba de eu fico assim, gente, como assim eu não seria? Você só é mais baixinha. Inclusive, se você estiver assistindo esse episódio, comente isso não. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa, tem 1,53 m, já vá preparado que sim, eu sou muito baixinha. Mas é muito bacana a gente perceber que, da mesma forma em que muita coisa ainda se preserva na sociedade, a gente precisa adquirir essas novas ferramentas e atenções e cuidado para sempre comunicar de uma forma que a gente gostaria, independente do... Não é certo e errado, como o Diogo falou. É a mensagem que você quer passar. Mas falando agora sobre os negócios em si, eu queria saber de Leonardo desculpe, como você vem lidando com todas essas mudanças, com os desafios da época que a gente começou, um negócio físico, um serviço físico eminentemente tradicional, e com essa série de mudanças que o cenário vem passando. Como é que você lida, não só com essa, mas com todos os desafios que o empreender, o teu negócio, exige de você? Cara, o empreender é algo que é muito complexo, mas também é algo muito simples. Ele segue tendências. E nessa tendência, a gente tem que saber se posicionar para ir até onde a gente pode. E isso é bem interessante porque algumas áreas de qual a gente trabalha, a gente não pode mudar muito. Porque tem a questão da ética profissional e também tem a questão do que o cliente espera de nós. O cliente não espera que nós sejamos pessoas extremamente performáticas, né? A profissão do direito, ela é muito engessada. Então, a forma que eu venho lidando com essas mudanças, ela é bem pouco significativa. Até porque a gente não pode modificar muito. A legislação ela mudou agora há pouco, tentando permitir que o advogado ele consiga se adaptar mais e melhor ao mundo digital, né? Então, a nossa profissão, assim como a profissão do médico, elas ainda são muito rígidas. Eu identifico que eu hoje sou advogado, eu hoje estou advogando, mas não quer dizer que futuramente eu consiga ficar durante muito tempo na profissão, porque eu me vejo fazendo outras coisas. Eu me vejo fazendo outras coisas que são mais leves. E a advocacia está em mim. Eu gosto muito de advogar, mas eu quero Tem muito mergulhar mais, né? em outros oceanos que eu acredito que tem muito mais para explorar, realmente.
vontade de dar um spoiler. Vem aí. Mas vem Tem aí. muita coisa boa pra vir por aí. Pode esperar. Vem, aguarde. Olhe pra skin desse homem. Ó, aqui já tem alguns. Você olha pra imagem dele, você já percebe quais são os novos produtos que podem ser. Mas Leonardo trouxe esse ponto de vir do tradicional e ao longo do tempo o mercado mudar, mas a profissão continuar. Mas especialmente o que você pode ser para além do seu rótulo, da sua formação. Tem até uma pessoa que eu sigo que ela fala que diploma não é casamento. E para quem acredita que o casamento é para sempre, pelo amor de Deus, eu não tô aqui julgando ninguém. Mas, levando em conta que quem casou acredita que é para sempre, o diploma não é um casamento. E se em dado momento você perceber que não faz sentido, não tem porquê você continuar preso a ele ou não abrir para outras possibilidades, né? Da mesma forma que esperas que um médico utilize jaleco, esperas que um advogado use gravata. Então, eu hoje já me visto de forma diferente, não utilizando tanto gravata, a não ser que eu esteja no fórum, mas choca alguns clientes que quando me veem falam assim, pô, cadê a gravata? Só que a gente mora em Salvador. Você não tá entendendo. Devia ser mais caro ser advogado em Salvador. Haja ar-condicionado para empurrar aquela vestimenta pesada, meu irmão. Babado. E para Diogo agora, né? Você acredita que para um CEO, né, para um empresário, para um empreendedor, é importante ter uma pessoa assim nos bastidores de confiança, como eu tenho você, para poder estar atento às coisas que estão acontecendo e estar ali, né, sempre trazendo confiança e insights também para esse negócio? Eu acho que sim, porque a gente não consegue estar em todas as áreas em todos os momentos, né? E cada nicho conversa de uma língua, né? Então, você ter pessoas que saibam conversar de diversas áreas e diversas línguas, você consegue ter ali, tá saindo uma tendência aqui que vai reverberar no meu trabalho do lado de cá. E aí, se você tem alguém, tem um interlocutor, tem um porta-voz ali para você e que fala assim, vai chegar isso aqui para você. Tá acontecendo isso, mas vai rebater aqui em você. Você já está um passo à frente. E não é porque aquela pessoa é um super especialista, não. Mas ela te oferece aquilo que você não conseguiria fazer. É estar naquele lugar e decifrar aquele código ou aquela tendência, aquele movimento que vai falar assim, pô, Léo, você sabia que hoje com a questão da IA, muitas empresas serão processadas por uso, ou as grandes big techs de inteligência artificial estão sendo processadas porque estão usando material autoral de fotógrafos, designers e... Pô, aí você fala, rapaz, é verdade, eu vou dar uma pesquisada sobre isso aí. E aí, já está em tramitação, em uma resolução, regulamentando tudo sobre isso. Aí você fala, importante, porque quando cair um caso desse no meu colo, eu já sei, tipo assim, vou buscar lá naquela resolução e falo, pronto, já tenho um embasamento melhor. Então, tipo, você pula etapas, né? Antecipa. Então, eu acho de fundamental, até porque... puxando mais para a questão do audiovisual em si, você que tendo uma pessoa que está ali te acompanhando e vai te dar todo o direcionamento, porque, eu quero montar aqui uma sala de podcast. Mas um arquiteto vai montar uma sala de podcast, massa. Mas a iluminação, quem é que vai te direcionar para fazer? Qual equipamento comprar? Né? Onde comprar? Porque o software ali está com grid, o outro, esse aqui não tem. Então... Você ter esse profissional... Aí ele já começa a humilhar a pessoa, trazendo um monte de nome técnico. Tá se vingando, Léo. Você tá percebendo, né? Que aí a gente já se perdeu aqui. Fazer igual Malhação das antigas, né? Revelando a minha idade. Porque Malhação, quando começou, tinha muita gíria. Aí, quando tinha uma gíria, aparecia assim no rodapé. Mentira, isso antes da minha época, não. Não lembro disso, não. Que tinha legenda? Eu não sabia disso, não. Tradutor. Vai ficar de mocotó. Eu acho que eu tava muito ocupada olhando. Meu Deus, velho. Mas essa questão de, principalmente no audiovisual, você, a cada dia que passa, tem que produzir mais conteúdo. E aí você tendo essa pessoa que te acompanha e até que te instrui, te fala assim, você faz isso aqui quando você vai lá no fórum, ou então quando você tá no seu carro, coloca aqui para gravar.
E aí fala, ó, gente, tô indo lá atender um cliente, tal, tal, tal. E aí você vai botar pra gravar, você só entrando no fórum. Não sei, mas tipo, são insights. E também é o que eu sempre falo, você não precisa fazer tudo. Você precisa determinar um tipo de conteúdo e trabalhar nele. Pronto. Eu quero gravar aqui no meu escritório o meu dia de trabalho. Poxa, eu aprendi que se eu botar aqui, ó, apoiado nessa plantinha aqui, eu consigo fazer um time-lapse e aí eu vou gravar o meu dia de trabalho e vou ter um conteúdo para postar, para ser lembrado nas redes sociais, né? Porque tem gente que acha que é o último biscoito do pacote, que fala assim, se eu não postar, o mundo vai parar. Não, ninguém tá nem ligando, Nem gente. repara. Tem 60 Instagrams para você assistir os stories lá e aí a pessoa some. Mas quando você tá ali presente no dia a dia, poxa, eu preciso de um fotógrafo. Ah, vou ver aquele cara lá que posta umas fotos massas, não sei o quê, e entre em contato. É o share of mind, né? Tipo assim, é a pessoa que vai estar lá mais fresca na mente, porque tá ali todo dia martelando na cabeça da pessoa. E, tipo assim, a referência é você. Então, você precisa dominar um processo, por exemplo, eu quero gravar o meu processo de trabalho hoje aqui. Cheguei no escritório, boto meu celular ali na plantinha e faço meu time-lapse. Pô, tô craque no time-lapse agora. Já sei, já chego, já boto ali. Vamos aprender outra coisa diferente agora? Ah, eu quero eu trabalhando aqui no notebook. Pronto, eu vou experimentar. Deixa eu ver se botar aqui. Acho que é legal. Aí esse que eu vou fazer o quê? Botei aqui, vou abrir o notebook e vou fazer outro time-lapse, porque time-lapse eu já sei fazer. Então, ter esses atalhos, o profissional vai te direcionar a falar assim, ó, faça isso, isso e isso. E aí você vai te dedicar isso, isso, isso. Quando você vai adquirindo, vamos dizer assim, a experiência, aí você vai buscando um novo passo, né? Ninguém começa, eu falo que tipo assim, todo mundo nasce, primeiro rasteja, depois, né? Engatia, depois dá uns passinhos, depois corre. Ninguém nasceu correndo. Então, por que você, na produção de conteúdo ou em qualquer outra área, quer já sair correndo, ficar se comparando e falar, não, pô, mas aquele advogado, o cara grava um vídeo massa no carro dele, que pega assim um teto solar e pá, e ele fala tudo e edita, faz corte. Do nada, quando ele fecha a porta, já abre a porta do escritório, aí você fala, caramba, não vou postar. Não vou postar o meu não. Já vou fazer amanhã, né? Não vou postar o meu não, porque o meu é simples aqui, né? Eu falando aqui só com o celular, mas aí você não sabe que ele tem uma equipe que faz aquilo para ele, né? E aí você tá julgando o seu mundo a partir de uma visão limitada do mundo do outro, né? Então, você ter um profissional que te direcione é fundamental, porque ele vai trazer todo esse conhecimento, essa bagagem, ele vai encurtar o caminho para você ter os seus resultados. E eu vejo, inclusive, um outro aspecto desse ponto que Mini trouxe, que é você ter alguém, para além do profissional. Diogo hoje enxerga coisas que as Mini está deixando passar. E, inclusive, é uma falha do comunicador. Isso, acredito que você já tenha alertado ela em diversas situações. Assim como o Leonardo também já fez isso comigo em diversas situações. Porque como comunicador se entrega muito, está ali despendendo energia... Isso, Ele não tem oportunidade de observar. E vocês que estão ali observando, várias vezes o Leonardo já fez isso. Ele já chegou, Jéssica, olha, vai acontecer isso. Que nada, Léo. Gente, para com isso. Eu tenho certeza que já aconteceu. E aí vocês podem até falar melhor. Porque a gente está lá todo empolgado e fazendo, acontecendo e não está vendo o entorno. A visão periférica já foi. E aí essa pessoa... Emocionada. A pessoa de confiança que tá no background já pegou a cena toda e aí começa a alertar até que um dia a gente descobre que você está... Assim, quando eu chego pra contar ele, eu não te avisei que isso ia acontecer. Então. Mas ele me dá muitos insights e hoje em dia eu sou mais atenta a esses insights, né? Porque antes é coisa da sua cabeça. Aí aconteceu 1, 2, 3, 10. Ele, Yasmine, calma, você se doa demais, você se entrega demais. Pra que esse over delivery todo? E aí, daqui a pouco, aí vai dar os créditos a outra pessoa. Guarde sua paz. E, de fato, ele está sempre certo. Eu não tô acreditando que eu tô admitindo isso ao vivo. E agora tem provas. Meu Deus do céu, e dura pra sempre isso. Meu pai, Bernardo vai ver esse podcast quando ele estiver com 18 anos dizendo que o Diogo tava sempre certo. É isso. Pois é. Mas, Léo, o que é que você acha sobre isso? Sobre a pessoa que está no entorno e acaba vendo
o que talvez quem está à frente ou quem está se entregando muito não consegue perceber? Eu acho que tem a ver com o perfil. O meu perfil, como ele já é mais analítico, ele acaba observando muito. Eu não entro com tanta emoção no ambiente. E por não entrar com tanta emoção, Não chama de emocionada? Ele tá me chamando de E eu emocionada? tô vindo de cá só assim, ó, balançando a cabeça. aí por entrar com tanta emoção, eu consigo ver o que está acontecendo ao redor, né? E, de fato, nos eventos que reúnem Quero ver se ele vai jogar coisa Ok. Você vai E ser até cancelado vai sozinho ver. ao telefone. E agora cancela, né? Então, pessoal, Estamos aqui. encerrando. Deixa eu ver água pra Deu pra hoje. Você, pelo amor de Deus, seu Leonardo. Vai, tio Léo, vai. Ó. Nesses eventos, a emoção aflora muito. E aí, em regra, quem está nesse evento são mulheres. E geralmente mulheres têm aquela emoção mais aflorada. E aí, algumas vezes, ou tem problema com o pai, ou tem problema com a mãe. E algumas pessoas, sabendo disso, elas já tocam nesse ponto. E aí que, como se o chakra da pessoa abrisse. Aí, Falando quando isso misticamente. acontece, meu amigo, vem o ceifador de lá e crava as garras, né? Então, a gente que está do lado de cá, a gente começa a perceber o que está acontecendo. E aí, algumas pessoas já estão indo para esses eventos com essa mentalidade, essa peçonha. Então, elas conseguem extrair desses lugares grandes valores, conseguem extrair de pessoas o que elas querem, porque elas conseguem movimentar a mente. Só que quando você vai ver o conteúdo é pífio. O conteúdo é raso, da profundidade de um pires. E se você der um Google, você consegue ver tudo no YouTube. Ou seja, o que você está comprando não é conteúdo, você está comprando pessoas. E o que ela quer te dizer com uma linha só, somente isso. É a parte que eu consigo observar dentro desse cenário e ambientes que a gente tem ido, né? São pessoas com pouco conteúdo, mas com muita entrega, com ambientes extremamente produzidos, bem paramentados, comidinha melhor, bebida também, fogos. Que drop, pô. Exatamente, drone dando rasante. Pois é. Aproveitou na emoção. Ah, né? Pois esse é. Leonardo. Ele É o que eu mostra. reparo muito. Mas eu vou me... Inclusive, a gente tá carente de eventos que a gente fala assim, caramba, Agregou. a pessoa veio pra cá, meu irmão, com a bagagem de falar coisa que eu nunca ouvi falar, que eu nunca ouvi dizer. E aí vale a pena você investir nessa pessoa, porque ela ousou a ser diferente do que todo mundo foi. Perfeito. Eu... E eu me Nossa. segurei muito pra não falar. Palmas para ele. Mas eu vou me ater, Leonardo, à temática aqui, que é ter essa pessoa com a visão periférica e que eu considero ser elementar também, que quem tem um vínculo conjugal saiba escutar quando essa contribuição vier e tem esse olhar mesmo de avançar em conjunto, porque o que é que eu acredito? Essa pessoa é que tem mais interesse que você avance. Até porque... Peguei o insight aqui. Eu tô escutando mais. Esse, inclusive, é um dos pilares lá da base da riqueza. Se você não conhece ainda, passe a acompanhar. Porque lá Vai na... aparecer um QR Code agora. Olha aí. A gente vai botar um QR Code. Mas quando ambos estão convergindo para o interesse da família, do casal, independente se é homem, mulher, enfim, você tem um aliado nessa guerra da vida. Então, o melhor que a gente pode fazer é escutar esses insights, essas contribuições, para que a gente facilite. Porque é cansativo, vai viver lutando a vida toda. Então, se alguém já está alertando e mostrando, pelo amor de É que Deus. fugiu o nome da pessoa que você segue agora, que ele fala que uma das maiores escolhas que você tem na Ícaro de vida Carvalho. é o parceiro que vai estar lado a lado contigo. É quem vai estar disposto a sangrar no tanque com o tubarão com você, quem está disposto a mergulhar na trincheira, a realmente comprar o seu barulho e fechar com você 10 a 10. De fato é isso. Porque pessoas para falar o que você quer ouvir, a maioria vai ser. Porque, de fato, Exatamente. não é todo mundo que tem disposição para se comprometer. De falar assim, eu vou dar para a Jéssica uma opinião que
não é o que ela imaginou. É uma crítica. As pessoas pensam no leque de opções. Se eu falar... Principalmente penso no que vão perder se, né? Tipo assim... Eu ia chegar aí. É. Ou se eu falar pra Jéssica que ela não foi bem naquilo, será que futuramente ela vai querer fazer uma parceria comigo? Será que futuramente ela vai querer me processar? Você não é advogado. Exatamente. Ela é perigosa. E foi algo que a gente conversou até lá na viagem, a última viagem que a gente fez, sobre a importância da gente ter essa rede de pessoas que, de fato, estão comprometidas com o seu sucesso. Porque, na medida em que você vai ascendendo, se você não toma cuidado, você se cerca de bajuladores. Exato. E aí o perigo é você se colocar nesse castelo, porque a queda é maior. E quando ela vier, você não vai nem identificar por que ela veio. Porque você tinha tanta certeza que você estava fazendo tudo certo, ninguém te alertou, né? E pro fã virar hater, basta só uma virada de vento, né? Tipo assim, aquela... Eu tenho muito medo da pessoa que, tipo assim, chega de maluco. "Ah, meu Deus, você tá aqui. E que não sei o que. Aí eu fico Aí, assim, ó. Foi aí que eu ouvi Diogo. Foi aí que... Aí você fica disse, assim, "Irmão, você tipo... tá certo." Meu Deus, porque se a vida da outra pessoa é muito mais interessante do que a sua, como é a vida dessa pessoa, gente? Sabe? Tipo assim, se ela não tem um objetivo pra buscar, mas quer tá ali... Pô, gente, pô, se você é fã de alguém, cadê? É pra cá, pra cá. Se você é fã de alguém... Aí, ó, aí, ó. Diga aí, meu bem. Toma vergonha. Eu Nosso falei convidado que em especial. algum momento ia acontecer isso aqui. É a Nosso última convidado vez. especial chega. Não tem azul, não não? tem azul, Ah, não. que tem azul. Interrompemos nossa programação. Para um momento de Bernardo pegando doce. E voltando aqui, né, sobre... Eu tenho muito pé atrás com uma pessoa que é fã alucinada por algum artista, por alguma celebridade, que eu falo, gente, e a sua vida? Como é que tá? Tá vivendo, tá legal? Porque não, vou para o aeroporto passar, ficar de 5 da manhã até o horário que a pessoa vai passar ali para conseguir tirar uma foto. Meu Deus, que loucura é essa? Eu penso dessa forma, sabe? E isso denuncia... Como é? Todo excesso esconde a falta, né? Então, essas coisas assim, principalmente com Yasmin, né, que trabalha essa questão da influência e tal, as pessoas têm muito disso. Às vezes a gente tá no shopping e eu vejo a pessoa assim, ó. Eu falo, amor, sua seguidora ali tava olhando pra você, tipo assim, parecendo que viu um extraterrestre. Mas é porque assim, meu... E eu não sou famosa. O mais assustador é isso. E aí, quando vem com toda essa questão de agradar muito, quer estar muito perto e tal, é 2 pés atrás, porque a gente sabe que, tipo assim, não tem nada a agregar e provavelmente está interessado em alguma coisa. E não porque tem Yasmin é rica ou porque tem... Mas é porque deposita muita expectativa na pessoa. E quando essa expectativa é quebrada, porque todo mundo aqui é ser humano e vai errar de uma forma ou de outra, vira um hater com toda a força que tinha para amar, tem a força para odiar. É surreal. E eu passei por diversas situações como essa. E o que eu aprendi como um mecanismo de defesa, decepcionar a pessoa antes. Sabe? Boa. Então, eu fui ficando... algumas pessoas que não me conheciam de bastidor achavam que eu era braba. É brincadeira? Porque, para mim, era mais fácil parecer braba e a pessoa não querer, não esperar de mim esse docinho e eu, de fato, ser uma pessoa carinhosa no off, do que criar uma expectativa muito alta de eu ser a Xuxa. E aí... E não ter esse retorno de volta. Então, eu passei por diversas, não foram uma nem duas, das pessoas chegarem de fato se tremendo e chorando. Era assustador, você salvou minha vida. Eu ficava assim, salvei não. Não foi eu, não. Eu não. Foi Jesus, ele me usou para alguma coisa, massa, foi incrível. Mas e olhar para as situações que eu tinha passado e Diogo sempre vinha me alertando, foi que eu fui percebendo e dando mais ouvido às coisas que ele falava. Porque essa maluquice, para mim, era tudo muito novo. Porque eu venho desse não lugar, do não me sentir nem própria pro que eu executava. Quanto mais digna de ser ovacionada ou de ter fã, não fazia não fazia o menor sentido. Então, eu custava acreditar que aquilo era real. E quando eu caía em mim, existia aquela briga interna de calma, isso aqui não existe, isso não é bacana, isso não é legal. Elogio a gente só cheira, sabe? Ai, obrigado.
Ai, pronto, ai, segue a vida. Porque se eu viver em função daquilo, e é muito sobre isso, né? Os motivos que fazem com que a gente desista denuncia o porquê que a gente começou. E eu não comecei a ser influenciadora, a ser empresária, a me expor de forma estratégica para receber validação, para ser famosa. A minha intenção sempre foi colocar para fora aquilo que mudou a minha vida. E eu me mantenho nisso e me lembrando disso, a respeito disso, o tempo inteiro. E Diogo é essa pessoa que, Yasmine, calma, ó, vai devagar, ó, cuidado com X pessoa, ó, vamos olhar direitinho. E foi fundamental. Senão eu ia estar de fato, ou eu teria desistido da influência, né, porque é de fato um trabalho que demanda emocionalmente de diversas formas, ou eu teria eu teria me rendido às trends. Sabe? Ia estar fazendo o que todo mundo faz. Eu teria ido para fazer, ir para o corpo, ir para a nudez, ir para várias coisas que eu não Que concordo, engajam, né? mas que engajam muito, para que eu me mantivesse sempre tendo essas pessoas que chegavam se tremendo e chorando. Sabe? E a gente sempre estranhou. E era uma coisa porque a gente passou por muitos eventos, né? A gente vai para muitos eventos. E estar com artistas e Diogo, literalmente, ele trata como se fosse uma pessoa normal, porque sabe? Então, pessoas do audiovisual muito grandes, que eu tava no evento, eu, amor, quer tirar foto? Ele, não. Aí eu, filho, o pior a gente já fez, que é pegar avião, se hospedar, gastou, tá aqui, investiu no evento. Você não quer tirar uma foto? Ele, não. E, tipo assim, eu não era por vergonha de chegar, ele realmente não queria. Eu disse, De artista para artista. exatamente. Aí, se eu tivesse, tipo assim, encontrar uma pessoa que eu amo muito, a primeira vez que eu vi Raíza Nicásio, eu, amor, tirar uma foto minha com ela, ele, eu não. Aí eu tive que pegar uma pessoa na feira de beleza e assim, ó, você tira uma foto minha aqui, por favor? Por quê? Porque pra Diogo, ele, amor, é uma pessoa normal. Aí eu sei que é uma pessoa normal, mas é uma pessoa normal que eu admiro muito. Mas ele não tem isso com ele. Diogo é muito plantado e eu acho isso fantástico, sabe? Porque ele é muito na dele, muito sério, muito tranquilo. E você falou sobre a questão da influência, que no seu caso você ainda transformou isso num negócio. Exato. Que eu acho que é o grande diferencial hoje da galera que faz, enfim, Sim. utiliza esses recursos para ter visibilidade, ter número, e quem transforma isso num negócio digital. Ou até em misto, né? Que Mini tem um negócio físico e tem um negócio digital. Eu acredito que essa foi sua grande sacada, assim, para você Exatamente. se manter e ter um negócio sustentável, lucrativo, independente das trends, de algoritmos e tudo mais. E transformar isso em dinheiro, independente do meu número de seguidores, né? Porque quando a gente vai para colocar preço mesmo nesses trabalhos, eu tenho 80 mil seguidores atualmente, mas o que eu ganho, meninas com muito mais o dobro, o triplo do que eu, não cobram. Uhum. Ou porque não tem um CNPJ com os quinais necessários, ou porque não estão numa agência, ou porque não tem uma assessoria, ou porque o conteúdo que é produzido não é produzido com foco em vendas. Então, eu não fico vendo que vai engajar mais, sabe? Não é o meu foco não é na validação, é em gerar resultado para a empresa. Então, eu acabo ganhando um pouco mais do que quem está entregando apenas, com muitas aspas, tá, gente? Não que seja ruim, o engajamento. Então, eu acho que isso vem muito da maturidade também, né? Eu já tenho 35 anos. Talvez se hoje eu tivesse a projeção que eu tenho agora, aos 22, eu não tivesse essa mentalidade. Né? Talvez eu estivesse correndo, sim, em busca do engajamento e não de pagar os boletos, de ver isso como um negócio, de me capacitar, de viajar para fazer treinamentos na área de influência, na produção de conteúdo, pagar mentoria, consultoria, para aprender mais, ter uma assessoria, abrir chamada de vídeo para aprender sobre coisas ligadas a impostos da minha área. Quem vai parar para fazer? Não tenho tempo. É verdade. Entendeu? Mas a influência é sim um negócio, e um negócio poderosíssimo. É o que eu digo, né? Quando eu pergunto assim, a gente, quem ganha mais? O empresário ou o influenciador? A galera, influenciador, 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 porque conhece muito mais pessoas famosas que ganham mais. Mas, na verdade, nessa jogada toda, quem ganha mais é o empresário, que tem um comportamento influente, ou o influenciador, que tem mentalidade de empresário. E a gente vê grandes nomes, né? Como Boca Rosa e outras, que, independente de eu gostar ou não do posicionamento, fazem muito dinheiro por usar a influência como um potencializador do negócio. Perfeita. Tem que ter um afastamento realmente entre vaidade, ego. Exato. Que as pessoas que estão chegando agora aí, né, na internet, fazendo muita dancinha,
fazendo... Léo vai ser cancelado sozinho. Eu vou levar, então eu vou me jogar de Olha, cabeça. se o cancelamento vier, veio por uma pessoa em Eu ia específico. falar uma palavra, agora eu esqueci, cara. Ah, As pessoas pode agora falar, que se desculpa. titulam gato, cachorro, como é o nome? Menina, Téria. Isso. pelo amor. Leonardo. Não, é Leonardo. só falar sobre essa questão deles... Pô, você me deixando constrangido agora. Desculpa, a gente conseguiu uma coisa muito forte. Deixamos o advogado constrangido, cara. Ninguém Essas, consegue. essas pessoas querem visualização. Aí que vem a diferença da pessoa que quer chamar a atenção, da pessoa que quer ser remunerada pelo trabalho que ela está fazendo, né? Sim. É você conseguir aliar a sua expectativa ao que você está fazendo. Tem gente que vai fazer algumas brincadeiras, alguns comentários e não vai conseguir atrair um patrocínio de uma grande empresa. Porque a empresa não vai olhar para você e falar assim, nossa, essa pessoa aí vai conseguir atrair o lead que eu quero. Não vai funcionar. Exatamente. Então, a sua forma de se comportar, ela vai atrair muito quem vai te patrocinar. Você acaba, como a gente estava falando antes, você tem que ser mais global. Eu não digo global com relação à marca, mas eu digo global com relação ao que você pode atingir, aonde você vai alcançar. Para mim, a parte importante é que você deve direcionar o seu trabalho, para que você não seja visto de uma forma mais Limitada, regionalizada, limitada. Eu vejo que tem muitos digitais influencers que eles têm, como você, 80 mil seguidores. Mas por eles morarem em uma megalópole, eles acabam não sendo vistos como de uma forma regional. E acabam fazendo muito dinheiro. Né? E outros que têm muitos seguidores, 2, 3, 4, 5 milhões, ninguém conhece. Por estarem dizer, numa região que por não estar- é tão... Por estarem numa região que não é tão adubada, por ter um conteúdo que não vai entregar para grandes empresas e o que vai dar o resultado realmente impactar na conta dele, em patrocínio. É verdade. E trazendo essa questão, dessa visão de negócio, aproveitando o ensejo, nessa jornada e as empresas que você atende, não só a sua vida, mas assim, das empresas que você atende, sobre sociedade. Você acredita que a pessoa deve ter ou não ter sócio? Qual a sua visão sobre sociedade? E abrindo também para a mesa, sua visão sobre sociedade. Tá. Sendo bem catedrático com relação até ao comentário, eu não acredito que a sociedade hoje ela consiga ser de uma pessoa só. É impraticável. Eu acho que é impossível você fazer o café e servir o café. Você precisa de braços. Se você não tem braços para te auxiliar, você vai estar vai estar aprendendo o seu negócio. E você não vai estar podendo ir para um nível que saia daquela caixa. Você não ganha robustez para o seu negócio. Só que as pessoas, elas, quando querem constituir uma sociedade, elas pensam em sócios não estratégicos. Geralmente elas pensam em familiar, pensam em amigos. Só que RH já nos disseram que Não vai funcionar. não pode contratar uma pessoa que seja muito fácil de contratar e difícil de demitir. E isso é o que vale também para um sócio, né? E o sócio ele tem a obrigação de trazer para empresas capital, integralizar capital. Ele não tem que trabalhar na empresa. É uma confusão que as pessoas fazem, né? Então você tem que saber escolher o seu sócio para que ele consiga preencher a sua expectativa. Você não vai conseguir trazer um sócio, imagina só. Eu sou uma pessoa que sou analista e planejador. Tenho uma parte de execução boa, entretanto, esse não é o meu maior forte. Imagina se eu tenho um sócio que faz a mesma coisa do que eu. A gente vai fazer assim. Mas como minha sócia ela é oposta, a gente casa, né? A gente tem uma... Esse que é o Casou mesmo, a gente você tem uma viu? fluidez Pois maior. ainda me tornei o Adocum. Porque aqui, na verdade, abrindo um parêntese, eu sou parente de Mini, porque eu sou Fernandes, sou Yasmine Nascimento. Fernandes e Jéssica Fernandes. Ainda tem Nascimento aí pelo meio do caminho. Isso. Mas eu também sou parente de Léo. Agora eu sou o Adocum. Eu sou parente de Léo. A sobrinha de Léo, ela toda vez joga em minha cara. Eu falo, não, porque agora eu sou Jéssica Adocum. Ela não é nada, meu tio que é o Adocum. Ela joga em minha cara. Alicia, eu, linda. Mas continue, Léo. Então, a sociedade ela vai ser sempre bem-vinda, mas com ponderações. Você precisa saber quem vai ser seu sócio.
Precisa saber quem vai estar sentando na mesa com você para dividir pensamentos estratégicos e próximos passos. Perfeito. E o que eu mais ouço é de mulheres, né, principalmente da área de serviço ou da área de gastronomia, que elas acham que sempre precisam de um sócio para crescer. Só que, na verdade, o que ela fala que precisa de braço na empresa não é uma sociedade, são funcionários, sabe? É montar time. Então, acabam trazendo alguém da família como sócio, porque, na verdade, precisa de alguém para fazer a entrega, precisa de alguém para comprar insumo, precisa de alguém para lidar com os fornecedores. Então, não é uma sociedade, não é uma parceria estratégica. Eu quero colocar um funcionário, mas eu não quero pagar salário, então eu vou dividir meu lucro com essa pessoa. Não faz sentido. Então, eu sempre pergunto, ok, você precisa de um sócio por quê? De uma sócia para quê? É necessário, sim, para o crescimento, principalmente se você pensar de forma estratégica. Mas se o que você está precisando é de braço operacional, o ideal não é chamar um sócio. Porque sócio, assim como você, né, enquanto a pessoa que fundou a empresa, precisa estar atuando no campo estratégico, no campo tático e pouco menos no operacional. E eu queria saber de Léo, se você tem alguma dica para as pessoas... Dica não, né? Insight, direcionamento. Para as pessoas escolherem melhor essa sociedade, né? Essa pessoa que vai estar junto contigo. Primeiro, alinhar expectativa. Perfeito. Saber da pessoa que vai fechar contigo um contrato e fazer contrato, tá, gente? É muito importante você fazer um contrato. Porque quando é o momento de pensar, tá todo mundo feliz. Mas quando é o momento de botar a mão na massa, aí que você começa a ver o suor descer e algumas pessoas tirarem o time de campo. O primeiro passo para encontrar um bom sócio é saber qual a expectativa que você tem, é saber quais características que ele possui e futuramente você alinhar a expectativa e realidade dentro de uma minuta também de contrato. Porque não dá para você entrar em um negócio onde vai ser tudo verbalizado. Isso não vai ser interessante, porque quando você reúne com uma pessoa, geralmente você só pensa em colher louros. Só que no decorrer da jornada, você vai encontrar tempestade, trovão, raio. E eu acredito que a última coisa que você vai fazer é a colheita. Porque até então, o momento de sangramento de capital ele é extenso. E aí é nesse momento que você vai começar a conhecer quem está perto de você. E não só de sócio. Sócio, funcionário, colaborador, quem pode realmente fechar com você. A dica que eu dou para quem está querendo fechar um negócio com um sócio, abrir na verdade, é realmente conhecer a pessoa que você vai estar junto e alinhar a expectativa e realidade. E reforço, põe no contrato. Põe no contrato. Eu vejo muito nesse cenário de infoprodutores e da influência no geral. Hoje tem um contrato de Media for Act, onde a pessoa quer trocar a divulgação por, enfim, algum benefício naquela empresa, que muitas vezes a pessoa já começa entregando uma porcentagem no quadro societário para que a pessoa preste o serviço ao longo do tempo. Só que nesse momento a pessoa já começou ganhando. Eu já tenho, sei lá, 20%, 30% da empresa. E a outra pessoa, que era o sócio majoritário, ela tem que contar com a sorte de fato você cumprir com a parte dela. Sim. No cenário de coprodução, por exemplo, acontece muito isso. Tá, começa 60-40, 30-70. Só que quem vai entregar depois já é sócio, já garantiu a parceria e você tem que contar com a sorte da qualidade ser realmente... Não só a qualidade, mas que a pessoa de fato vai executar. Ou se no meio do caminho a pessoa não vai se envolver em uma outra demanda que não vai conseguir, mas ela continua sócia. Então, Exato. tudo isso tem que ser levado em conta para não haver o desgaste, não haver essa quebra da relação e, ao mesmo tempo, não prejudicar o negócio. Que a grande questão, e que a gente discute muito aqui, é sobre o negócio avançar, fazer até dar certo e não acabar indo à ruína, como a amizade, como outras questões que podem ir ficando pelo caminho. Esses 40% que você fala, muitas vezes, quem está oferecendo, oferece só como bonificação. Não entra na questão do recolhimento de imposto, não entra na questão de compra de material, insumos e tudo que vai guarnecer aquela empresa. Aí a pessoa que foi chamada para ter 40% e receber parte, ela acredita, e você faz ela ter essa crença de que ela vai receber 40%.
E geralmente essa crença é tão insana que ela pensa que ela vai receber no líquido. É verdade. Nada. E assim, dentro do mercado digital, quando acontece coprodução, né, com produtos digitais ali, realmente acaba indo esses 40%. Só que aí a empresa percebe que não vai ficar 60%. E aí é muito surreal, porque acaba a outra parte ganhando um pouco mais, sendo que chegou para somar e acaba não dividindo também os custos que estão ali envolvidos. E essa parte, né, do regime fiscal é uma das coisas que, se você não estiver atento, pode levar à falência, porque não calculou. Sabe? A gente não aprende isso na escola. Eu fiz, né, uma faculdade em moda, não aprendi na faculdade de moda a respeito de... Precificação. Sabe? Então, você não tem como começar esse negócio de forma consciente Sim. a respeito das coisas mais importantes. Não faz o menor sentido. Eu digo que, de fato, empreender no Brasil, a gente precisa estar atento às áreas de conhecimento e da parte técnica do nosso negócio, mas é buscar correndo conhecimento nas coisas que ninguém fala, principalmente com relação às finanças daquele negócio, sabe? A gestão da produtividade, gestão do recurso, perdas. Eu fico assim, ó, gente, ninguém avisa, sabe? Você monta a loja e fica assim, e agora eu faço o quê? Essa parte ninguém me contou. Ai, meu Deus, sobra estoque? Como assim sobra estoque? Ah, gera defeito. Mancha roupa branca. Menina quebra um zíper. Ninguém avisa. E eu faço o quê com essa roupa agora? Sabe? Então, a gestão de recurso, regime fiscal e várias outras coisas, se você não estiver atento, você se quebra. E eu queria saber de Diogo, o que é que você enxerga como um principal erro da galera, né, que está abrindo esse negócio no mercado digital? Não só no mercado digital, mas em todos os mercados, eu penso que, puxando para a minha área de atuação, é que o marketing, a imagem, né, a produção de conteúdo, a fotografia, o vídeo, é uma coisa supérflua, né? Não, a gente vai começar aqui, vai fazendo desse jeito, mas se você não inclui já no início da sua empresa o custo da mídia, o custo da produção, ou o custo de comprar um equipamento, ou de ter um funcionário ali que vai produzir esse conteúdo, que vai ter, você nunca vai crescer, porque você sempre vai estar ali preso naquela barreira, naquele gargalo, tipo assim, beleza, eu tenho uma loja, o meu mercadinho aqui tem 50 anos, mas ninguém sabe. E aí, tipo assim, funcionou, correu, porque o pessoal acha que, não, lá na frente a gente vai melhorando e vai acrescentando as coisas. Mas fica no ciclo de, tipo assim, principalmente o empreendedor, de apagar um incêndio. Então, se você lá no início não colocou como prioridade, o incêndio nunca vai deixar você puxar aquela outra parte lá. Então, você vai estar... E hoje estamos na era da imagem e do vídeo, né? Então, não tem para onde correr. Então, eu acho que é priorizar a questão da mídia, da imagem, da fotografia, porque ela vai te fazer ser percebido em um outro nível e pode te levar a um outro nível também, né? Você vê alunos saem da faculdade, por exemplo, a galera de publicidade e tal, faz portfólio, sabe? Sim. E aí, a partir desse portfólio, outras empresas vêm e contratam. Isso é investir na imagem, não é? Esse portfólio faz com que você seja notado. Porque se esse aluno não produz esse portfólio, como é que ele vai ser visto? Aí né, toma aquele lugar de vítima e fala, mas é porque eu não encontro oportunidade, sabe? Ou então, às vezes, encontra uma oportunidade, mas não tem espaço para produzir da mesma forma que eu falo agora como artista, né, de forma autoral. Né, que é aquilo, você imprimir a sua marca naquilo que você faz. Tanto os designers, como os músicos, os fotógrafos, os filmmakers. Você não tem espaço trabalhando ali para uma outra pessoa de produzir de forma autoral e mostrar o seu diferencial. Entendeu? Então, você precisa sim ter esse olhar voltado para essa área, que ela vai fazer você chegar em outro nível e se mostrar em outro nível também. Não é? Perfeito. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês enxergam para o futuro dos negócios, dentro de todas essas mudanças que a gente está vendo,
A IA, o Diogo falou dessa questão da mudança. Hoje, várias profissões se colocam em ameaça porque a IA agora está fazendo avatar e a IA vai exterminar com as profissões. Cada dia ameaçam profissões Exatamente. diferentes. Mas a grande questão é que o mercado está em movimento e os negócios precisam estar atentos a essas mudanças para se alocarem melhor. Então, eu queria saber de vocês o que é que vocês enxergam para o futuro dos negócios nos próximos anos. Eu não acho que a IA vai fechar negócio. A IA não vai pagar boleto. Eu acredito. Que a IA não vai estar sentada aqui. Esse é um ponto. Mas eu acho que o futuro dos negócios vai vir através de validação. Onde, para você fechar um negócio, você vai ter que ter referência. Eu quero fechar com os seus advogados. E aí alguém vai procurar por nós, não só na rede social, vai ser uma busca, mas procurar por outros clientes para saber, olha só, fechei com os seus advogados, eles são bons, cumprem prazos, não deixa a gente sem resposta, passa planilha. Estava conversando comigo outro dia, ela falou que para fechar um negócio com determinado valor, ela precisa informar que ela já recebeu esse valor, né? Assim? Ou seja, já é uma busca de validação. Tem um amigo nosso, que ele é dono de gráfica, e ele fala, sempre quando chega algum funcionário aqui para mim, eu vou buscar a vida pregressa dele para saber como ele era nos outros lugares a qual ele trabalhou. E aí, sabendo disso, ele contrata ou não contrata. E ele também recebe o mesmo feedback. Ele é perguntado, tal pessoa quando trabalhou aí, como é que ele era? Eu acredito que o próximo momento Dos negócios. dos negócios, seja ele físico ou seja ele realmente no on, ele vai passar por esse momento de validação, de questionamento. Falamos antes sobre as falácias do mundo digital, onde a gente percebe que tem muita gente fake. Pessoas que utilizam do mecanismo de imagem, de vídeos, para montar algumas coisas que elas nem possuem. Certa feita, teve um colega nosso que ele nos convidou para fechar um escritório. Bora fechar um escritório. Aí, nesse momento, só era eu e Jéssica, né? E aí eu falei assim, pô, não quero não, Jéssica. Eu, tá bom, eu que você, tá beleza. E aí ele falou assim, não, se quiser eu alugo um carro, chego lá de caminhonete. Velho, foi E aí a gente já existia. bota Tá uns- vendo que não foi coisa digital? É, Naquela época. bota um escritório fake, uma fachada. Todo mundo vai achar que o nosso escritório tá bombado. Eu falei assim, pô, não dá pra mim não, cara. Eu sou da verdade, minha virtude é essa, então tô fora. Isso já vem lá de trás. Porque a Eu imagem sempre vendeu. Uhum. Né? Exatamente. Só que aí a paz pra dormir. Exatamente. Que essa pessoa não tá afim de paz, não. Já tem outra coisa que eles estão buscando aí, meu irmão. É do concorrente. Mas me querem. Do concorrente. E aí, como eles estão buscando essa paz do concorrente, eles não se importam. Eles vão conseguir muitos clientes. Entretanto, esses clientes vão ficar vacinados contra esses charlatões, né? E aí que vai vir essa Só que a pergunta, esse questionamento. E aí? Faz mesmo? Entrega? Tem OAB? Não tem OAB? Né, menino? É. Cara, tem gente com tanta coragem que já aconteceu no fórum de um rapaz ir lá sustentar, né? Junto aos juízes que estavam lá. E não tinha OAB, velho. Ele só cantou a OAB dele lá e o pessoal falou assim, minha capa, que OAB é essa aí? Que eu nunca vi aqui na Meu Bahia. Deus. E a outra Aí que não quando tinha o pessoal, levado escuta dinheiro? só, aí quando o pessoal, um diz olhou pro outro, pega, ele, ó. Mentira! Nesse Meu Deus. nível. Essas coisas eu não tô lá não pra ver, né? Partiu a mil, meu irmão. Partiu a mil, velho. Mas já teve gente que serviu banca, né? Tá na banca, nem direito tinha feito. Inclusive, acho que você assistiu aula, não foi? Assisti a aula com a professora. que... A Pelo professora, amor de doutora, Deus. não fala nome. Exatamente. Não fala nome, mas Pô. Léo assistiu a aula de uma pessoa. E você gostou da aula, não foi, Léo? Velho, ótima professora. Velho. Isso que é surpreendente. Eu queria falar o nome dela, mas não acho legal. Você arrasou, diga ela assim, ó, você Cara, que sabe que é você. Ela é uma professora nota 10. Tudo bem, a parte ética dela é péssima, mas A entrega. a entrega é muito boa. Aí me perguntar, por que essa pessoa não faz a prova da OAB, velho? Não Já entendo, tinha né? passado, Parece que velho. dá mais trabalho fazer Exatamente, ser velho. uma farsa. Mas a mentira, quando você começa a contar, pra você voltar, velho, você acredita que conseguiu
e enganar todo mundo, aí se torna uma rede. Aí eu conto uma história pra você, depois já conto outra. E aí que funciona, velho. A Abi usa uma expressão que eu acredito que seja bíblica. Ela fala que um abismo chama outro, né? Quando Isso, você começa, é um ciclo sem fim. Mas e você, Diogo? O que é que você acha que vem de promessa aí, o futuro do negócio nos próximos anos? Eu assisto muitos vídeos falando sobre geração Z e tal, e tá existindo... E aí, meu bem? Existindo essa movimentação... Peraí que a gente já vai. Existe toda essa movimentação deles de, tipo, sair do online, né? E aí você vê que essa geração tem um perfil no Instagram, mas não tem foto, sabe? Tipo, não vai mais pra balada, não perde noite. Então Bebe. não bebe. É todo uma busca oposta ao que temos hoje, né? O que era na nossa geração. Tipo, nossa geração era sair, beber, farrear e tal, postar mesmo e tal, ostentação, e a galera tá... Então, eu acho que a rede social vai estar mais humanizada. Humanizada do ponto de vista, tipo assim, todo mundo já está saturado daquela pose, daquela imagem do sempre vencedor, sabe? E a rede social vai voltar, como tudo é cíclico, né? Vai voltar para aquela coisa que era no início. Que era o Instagram, que era tipo assim, você postar sua fotinha da comida, sabe? Do final de semana, a foto, sei lá, da beira do mar. Não, você não tava preocupado em tipo assim, estou aqui no resort e tal. Não, era só uma fotinha da beira do mar. Que nem, às vezes, nem era do dia, sabe? E hoje tudo tem que ser em real time, tudo tem que ser, tipo assim, o melhor, eu estou no melhor, eu sou o melhor, eu faço o melhor, a vida perfeita. E vai virar. E para os negócios a mesma coisa, a galera vai buscar mais negócios humanizados, que conversem a mesma linguagem do que eles, né? E é aquela questão de você estar e visualizar o real. E aí a busca agora vai ser para trazer mais realidade. E hoje é diferente, né? Hoje a pessoa traz uma falsa realidade ali de perfeição e a busca vai ser para a busca agora da questão real e imperfeito. Tipo assim, da pessoa se identificar. Que tipo, poxa, ó, meu filho ficou doente. Exatamente. E aí a gente tá ajeitando aqui no nosso negócio, mas tudo tá sob controle e tal. Não é Vai tipo... ficar tudo bem. Esse efeito manada, né, Diogo? Eu vejo as pessoas que acordam de madrugada, aí depois... Não, primeiro faz café com teus pais, aí depois vai pra academia. Ele vai Passeia. acabar com o meu Ele da é Não. difícil, velho. Eu não tô... Gente, eu não tô... Eu sei que você não tá falando mal, tô zoando. Não tô falando mal, não, mas Tô é zoando. Minha cara. é uma reta. As pessoas seguem tendência. É o café com Deus Pai, acordar de madrugada, academia de manhã cedo, tá pago. E aí vem o pai de pet. pago. Tá pago, tá o pai e mãe de pet. E agora também tem a moçada que trata os anabolizantes como se fossem aspirina. É esse efeito que eu acredito que futuramente vai reduzir, repousar, e vai vir outro. Mas esse outro que vai vir vai ser a galera no profile. Sim. Que tá mais preocupada em até fechar o Instagram. Vai fechar o Instagram, vai fazer os negócios dele com o grupinho deles, porque não querem mais se envolver nessa... Eu não vou dizer corja, mas nesse grupo repetido. Sim, sim, sim. Verdade, perfeita. E aí eu queria agora saber de vocês, tirando a coragem, aliás, além da coragem, além da ousadia, qual o ingrediente que vocês acrescentariam a essa fórmula para negócios serem sustentáveis, serem lucrativos, serem promissores? O que é que vocês acrescentariam de ingrediente e que vocês enxergam que os negócios que dão certo têm em seu DNA? E só pegando um pouquinho do que o Diogo tinha falado com relação a esse retorno, foi bem pautado mesmo na Conferência Mundial do Varejo que acontece, né, internacional, agora em 2025, justamente que essa troca do rebrand pelo retrofit, que é esse retorno à essência, sabe? Então, palcos gigantes, pessoas do mundo inteiro, trazendo que os clientes, né, que essas novas, esse novo comportamento de consumo, onde elas escolhem comprar de quem está entregando a sua essência, né, voltando a fazer o que dava certo. Então,
a nossa coragem, a nossa ousadia tá aqui como ingrediente nas nossas vidas desde que os negócios começaram. A gente não, pelo menos eu e nitidamente Jéssica, a gente não pretende tirar esses ingredientes do nosso negócio, mas a gente queria saber de vocês, né? O que é que vocês percebem nessa receitinha de negócios que são lucrativos, que tem propósito, além de coragem e ousadia, o que vocês colocariam? Eu digo que a verdade é algo que vai levar as pessoas a algo muito mais longe. E tem uma expressão que fala o seguinte, que é muito importante você ter a velocidade de uma empresa pequena e a capacidade de uma empresa grande, para que você possa trazer uma boa experiência para o seu cliente. Então, esse ingrediente da verdade, de coragem, de você ser uma pessoa, uma empresa que lhe entregue, que seja mais próxima do cliente, a necessidade que a gente vai ter futuramente de não mostrar essa perfeição, de mostrar apenas o que faz, a produção como ela é feita, que é o que o cliente quer ver, essa montagem, esse lado teatral. Eu tenho para mim que ele vai ser reduzido a pó. Logicamente, algumas pessoas vão querer ainda consumir isso, só que vão ser poucas pessoas. São as pessoas que estão mais preocupadas com a entrega performática daquela pessoa, não com a compra, não com a venda, não com o que aquela empresa ela vai gerar a você. A gente vai ficar realmente com os leads qualificados e que queiram fazer o nosso negócio ir adiante. Fazer o feijão com arroz, muito bem feito, colocar de vez em quando um pouco de salsa, um pouco de coentro, fazer com que aquele cheiro verde dê um cheirinho diferente, para que a gente consiga chegar ao cliente que a gente deseja, que a gente quer, para que a gente consiga trazer longevidade para a nossa empresa. Esse momento de vaidade insana que as pessoas estão tendo agora, de porque eu tenho que comprar uma lancha, que eu tenho que comprar um avião, eu tenho que comprar um helicóptero, eu não acredito que ele vai ter longevidade. Não vai se sustentar. Numa roda de conversa, uma roda de empresários, quando você quiser falar sobre isso, você vai ser a primeira pessoa a ser rechaçada. Vai falar assim, emergente. Chegou agora. Coisa de emergente. Chegou agora, já quer dizer que tem o que não tem, já quer emprenhar a gente pelo que ele acha que tem, porque a gente já teve tudo isso aí, a gente já não quer mais, já passamos por esse momento. Então, essa moçada que entende que falar do que tem, falar do que ganha, falar quanto faturou, que muitas vezes é fake, eu acredito que em breve esse feitiço vai acabar. Feitiço, gostei da palavra. Ele arrasou, ele hoje ele veio na intenção. Nossa. E você, Diogo? Eu acho que a palavra seria persistência, né? Se você for analisar o perfil de todo mundo que chegou lá, não foi na primeira vez que chegou e conseguiu. Persistiu, 1, 2, e até a gente puxando para o mundo atual, na internet, né? Tipo, você faz 100 vídeos e um vídeo viraliza. E aí, quem chega agora, depois que um viralizou, você acha, pô, foi fácil pra ele. Sabe? Tipo assim, só faz isso aí, ó. Só faz isso aqui, rapaz. E viralizou e ganha muito dinheiro. Mas não sabe o progresso que foi feito, né? A caminhada, os passos que ele deu. Então, eu penso que todo mundo que ousa persistir e permanecer ali confiante no seu negócio, no seu processo, tem resultado, não tem para onde correr. Isso na internet, na vida pessoal, né? Se você, como a gente falou aqui mais cedo, ninguém nasceu correndo, né? Então, o processo é importante para a gente obter os resultados. Então, eu acho que a palavra seria a persistência. Que delícia, viu? Então, coragem, ousadia, verdade e persistência. Você acrescenta mais alguma coisa aqui? Sócia. Ela conseguiu, minha gente. Pois é, né? Mas, de verdade, foi um bate-papo muito rico. Muito bom. Especialmente porque eu acho que quem pegar aqui essas pílulas de conhecimento e começar a aplicar dentro das próprias realidades, tendo essa clareza do que faz sentido para você ou não, que o objetivo do seu negócio, como o Mini falou, é ser lucrativo e
Você não deve se preocupar com essas métricas de vaidade. Mini bate muito nessa tecla. Você foi para a internet por um motivo e lá você se perde no meio do caminho, porque começa a se comparar e esquecer do que você está fazendo lá. Mas, assim, se a pessoa tiver essa persistência de fazer até dar certo, com coragem, porque é desafiador, a gente vem de uma geração, de uma criação onde a gente não precisava ter essa intencionalidade com relação à exposição. Sim. E que hoje os negócios exigem de nós. Mas principalmente também com verdade, não é se expor montando um cenário perfeito, ilusório, que nos bastidores a gente sabe que não ocorre, mas pegando as pílulas que a gente colocou aqui à mesa, você tem a faca e o queijo na mão para fazer esse seu negócio dar certo. Perfeito. Ai, foi incrível. Eu amei o bate-papo. Como foi para vocês? Foi confortável? Muito confortável. Foi bacana serem expostos assim por tanto tempo. Foi bacana, bem divertido. Eu me senti tolhido algumas vezes. Eu me senti pressionado. Foi necessário. Mas pra gente é uma delícia mesmo fazer com que as pessoas conheçam as pessoas que a gente já conhece, que a gente já sabe que é assim, saidinho, ousado, gaiato. E o tanto de conhecimento que tem para agregar, porque vocês já agregam na nossa vida. Eu aprendo muito com o Diogo, diariamente. Ele sempre me traz insights, conhecimento. E eu sempre digo assim, menino, grava, fala. Porque eu quero muito que as pessoas ouçam o Diogo. A gente conversa muito com o Léo, principalmente quando a gente viaja, né? Tem momentos assim de troca que eu digo, gente, você tem um microfone aqui, já virava um podcast. Virou. Pois é. Virou. Tanto fez que você veio para aqui. Você provocou. Você pediu. Mas foi um prazer, meninos. Muito obrigada. Não só por hoje, mas por tudo que vocês fazem ao longo desses 16 anos. E que certamente a gente ainda vai viver muitas experiências. 4 copas aí. Pois é. 16 de 100, 18 de 100, no mínimo. Pois tá? é. Combinadinho. Cadê o dedinho? Ó. Muito obrigada, meninas. Rolou um presentinho aí também. Tem um negócio de um presente ali também pra vocês. Gente, eu vou sair do ângulo da câmera aqui só pra pegar assim, ó. Tem até presente. Deixar que você mesma entregue. Sério? Eu venho amanhã também. Cada um com as coisas que gosta. Não é a mesma coisa pra todo mundo, porque eles são pessoas totalmente diferentes, gente. Inclusive... E eu tô usando CD hidratante. Que angustiada, gente. Leonardo é a pessoa do cosmético. Então, do hidratante. E ele se hidrata, ele passa o perfume. Aí quando o Mini... Isso o Mini, né? Não, a gente tem que comprar um presente pra dar pros meninos e tal. O Diogo já sei o que gosta. Léo também. Ele é a pessoa do cosmético, então vai fazer muito bom uso. Da forma como a Jéssica fala, fica parecendo que eu fico de tarde, assistindo sessão da tarde, passando com pepino no olho, comendo pipoca e passando com as mãos no corpo. Ai, vai dizer que não. Mas antes disso aí, eu tenho certeza que a câmera pegou esse brilho na sua careca, Leonardo. Não, porque você vai sair for ver, acho um erro. Mas só isso, gente. Pra Diogo, gente, pra você que tá aí curioso, pra Diogo é coisinha. Cadê o Instagram do coisa? Já bota no Instagram o resultado do presente Pronto. pro pessoal ir lá seguir então, e descobrir. Se você quiser descobrir o que Diogo gosta, vai ter que ir lá no Instagram, tá? Coragem e Ousadia Cast. Saiu. Saiu. No ar. Tá vendo? Publicitária. Ele é publicitário. Gente, sim. muito obrigada por assistir aqui com a gente. Foi um prazer viver esse momento, essa mesa deliciosa. E aguardem os próximos episódios. Viu? Até mais. Até mais. Até.